Seja bem-vindo a mais um vídeo, Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Todos os dias eu estou aqui junto contigo às 5h40 da manhã e você tem um vídeo meu para que edifique a sua vida cristã. Então é como um discipulado mesmo. Certamente eu gostaria de falar isso para você mesmo e quem sabe a gente não vá ter uma oportunidade de nos sentarmos, de conversarmos muito tempo, mas que esses vídeos curtos possam ministrar profundamente na sua vida. Veja, então a gente já começou a entender que rotina todos nós temos, cada um ali tem a sua vida agitada, tem muitas coisas a serem feitas e por aí vai. Mas o propósito desses vídeos é te ajudar a você colocar como prioridade uma vida espiritual. Então, faz parte do desenvolvimento de uma vida espiritual, o desenvolvimento espiritual, você ter a oração como prioridade. Então, nós somos chamados por Deus. Deus sempre direciona o seu povo a desenvolver essa vida de oração. Sabe, homens de oração, eles testemunham visivelmente do poder de Deus. Então, uma vida de oração, ou aqueles que oram, eles chamam Deus na situação para que assuma o comando da situação. Veja, essa geração, a nossa, não é uma geração muito marcada por pessoas que oram, mas se tu conversar com pessoas de experiência na caminhada cristã, você verá que todos têm uma história de resposta através de uma vida de oração. Então você não pode negligenciar isso. E talvez eu estou falando com gente que sabe que orar é importante, mas não consegue desenvolver essa vida de oração. Então meu papel agora é poder te ensinar ou de alguma forma poder facilitar para que essa vida de oração ela aconteça. Veja, no livro de 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, o profeta Samuel ele afirma que não orar é considerado um pecado. A palavra de Deus diz assim: longe de mim tal coisa que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Infelizmente, muitas vezes aqui o que menos fazemos é orar. Se até colocar ali, o nosso nível de doação e nosso nível de oração, às vezes a doação excede o nosso nível de oração. E não é porque doamos muito, é porque oramos pouco. A vida de oração ela é feita com dedicação, com esforço e também com entendimento. Veja que o que Deus quer de nós é que nós olhemos para a Escritura e vejamos que todos os homens tiveram uma vida de oração. O próprio Jesus ensina pela sua vida que orar é importante. A gente vê textos da palavra de Deus em Lucas, por exemplo, nos evangelhos ali, que Jesus se retirava para orar, Jesus foi ao deserto para orar, Jesus teve um tempo de oração, quando ele vai ali escolher os seus discípulos, os apóstolos, ele se retirou antes das decisões e teve um momento de oração. Então é muito importante que você compreenda que orar é colocar Deus no comando e você se sujeitar à vontade de Deus. Mas como que eu aplico isso então na minha vida? Como que eu torno isso prático? Veja, o avivamento que tanto nós desejamos, o que é um avivamento? Despertamento espiritual, vidas sendo salvas, mudanças na nossa família, mudanças em nós mesmos, não virão se nós não tivermos tempo dedicado à oração. Então é muito importante que você cultive uma vida de oração. Como que isso acontece na prática? Veja, a oração então é uma busca intensa por Deus. A oração ela exige um tempo, ela exige esforço. A oração é sim uma batalha espiritual, porque se você for agora, analisar junto comigo pela sua própria vida, quantas vezes tu já se posicionou em orar, mas no caminho até a oração tu sofreu um ataque e isso impediu você de orar? Então o diabo ele ataca um cristão no caminho até a oração. Então você se organiza para orar, você se organiza para ter um tempo com Deus e é nesse tempo que infelizmente o diabo vem e consegue te tirar daquilo que tanto Deus deseja, que é que você tenha uma vida de oração. Tá, pastor, mas como que eu torno isso prático? Como que eu consigo agora, então, iniciar a minha vida de oração? Vamos lá, esse vídeo é realmente prático, eu quero que você desfrute de uma vida de oração. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que orar muito tempo no começo
não é fácil, e se você sempre bater nessa tecla, tu vai sofrer e certamente você vai parar. Então o que eu te encorajo? Comece a ter um tempo de oração. Então, você já viu sobre a importância, se você está acompanhando esses vídeos, sobre a importância de ter ali um lugar, né, de ter um horário, de poder se organizar ali na sua agenda. Mas agora eu não quero só falar sobre a importância de ter o seu tempo com Deus, mas eu quero te ensinar como ter esse tempo com Deus. E eu inicio com uma vida de oração. Vamos lá. Primeira coisa, então, tu vai ter que reservar um lugar para orar. Pastor, mas a Bíblia vai dizer que eu devo orar sem cessar, que eu devo, né, ter uma vida de oração. Tudo bem, mas é importante que você tenha um lugar para que você ore. Veja, nós temos lugares para muitas coisas. Nós temos lugares para comer, nós temos lugar para, né, fazer a nossa higiene pessoal, nós temos o lugar para assistir uma televisão. Então, se eu tenho lugar para todas as coisas ou coisas específicas, eu preciso entender também que Deus me chama a ter um lugar para que eu desenvolva o meu relacionamento com Ele. Pastor, então você quer dizer que eu tenho que pegar um cômodo da minha casa, transformar esse lugar? Não, não é sobre isso. Pode ser no seu banheiro, pode ser na sua sala, pode ser na sua cozinha, pode ser, se tu tens uma peça só, pode ser nessa peça. Não é sobre o lugar, é sobre você ter este lugar. O que é isso? É o lugar onde você sabe que neste tempo, onde você vai desenvolver a sua vida espiritual, é para lá que você vai. Então, por exemplo, eu torno aqui prático. Eu tenho esse lugar que eu estou aqui, que é onde eu tenho muitas experiências com Deus, mas neste tempo eu estou indo à igreja, ao prédio da igreja, todas as madrugadas. Então lá é o meu lugar que eu sei que eu estou indo lá justamente para ter o meu tempo com Deus. Então o que não dá para você fazer é o seguinte: não, agora eu vou orar, e aí você está dirigindo. Você pode orar dirigindo, mas este não é o seu lugar de oração. Ah, agora eu vou orar, mas eu vou orar respondendo aqui as pessoas. Tu pode orar respondendo gente? Pode, você pode orar em pensamento, mas não é o que Deus deseja. Deus deseja que você ore sem cessar, mas que você tenha lugares específicos para que você possa desenvolver. É tão bom essa experiência que chega um momento que tu sente até saudade do lugar. Então é como se você... Como não? Tu sente Deus te atraindo a este lugar de oração. Por que eu estou falando isso? Porque se você não tiver um horário, se tu não te programar, como eu já falei sobre isso, e não tiver um lugar, vai ser muito difícil tu desenvolver uma espiritualidade verdadeira. Porque sempre você vai estar fazendo um monte de coisa e querendo crescer no seu relacionamento com Deus. E aí não vai dar certo. Tá, pastor, então eu já sei que eu tenho que ter um lugar, mas o que eu faço nesse lugar quando eu começo a orar? Agora eu quero passar aqui algo prático que é muito simples de entender. Eu até deixo de exemplo, né, esse livro aqui, que é o livro do pastor Hernani Santos, que é o meu pastor, que é Corações Profundos e Revelações Profundas. Este livro é um manual de verdade sobre como desenvolver uma vida de oração. Então, eu quero passar aqui essa corrida de oração, o como você vai desenvolver a sua vida de oração com alguns pontos práticos. Eu não vou explanar muito aqui, não é o propósito, mas eu quero te dar o básico aqui, o que você faz quando você entra neste lugar de oração ou quando você começa a orar. Primeira coisa, inicie a sua oração com confissão. Confissão de pecados, ofereça ao Senhor aquilo que está, né, te incomodando. Ah, pastor, mas Deus tem interesse nas minhas angústias? Tem interesse. Ofereça ao Senhor no sentido, Deus, eu estou aqui, né, apresente ao Senhor, melhor falando. Eu estou aqui, mas o meu coração está angustiado. Senhor, eu pequei contra Ti. Comece seu momento de oração abrindo o seu coração. Então fala com Deus, seja muito sincero. Após você ter este tempo, por exemplo, você quer orar 1 hora, fica 10 minutos confessando seus pecados. Gente, a gente teria uma lista enorme aí, né? Então é pouco tempo se nós formos analisar de fato o tanto de coisas que nós temos para apresentar ao Senhor. Após a confissão, entra num período de santificação, é onde você vai pedir ao Senhor para ser uma melhor pessoa, um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor pai, uma melhor mãe, e por aí vai. Você vai dizer, Senhor, santifica minha vida, que eu seja ensinável, Senhor, muda realmente as áreas do meu ser, do meu jeito, transforma a minha vida. E você vai ficar um bom tempo orando ao Senhor. Sabe quando você teve aqueles feedbacks, né, ou aqueles retornos de gente que diz assim, poxa,
tu tens que mudar isso daqui, tu tá agressivo demais, tu não ouve as pessoas, quem sabe a tua esposa conversou contigo, teu esposo. É neste momento que você vai falar ao Senhor: Senhor, muda aqui, muda meu jeito, me transforma a sua imagem. Depois do período de santificação, você entra ali no período de desenvolver uma busca mais intensa pelo Espírito Santo. Você vai pedir ao Senhor capacitação, você vai pedir ao Senhor dons do Espírito, você vai pedir ao Senhor desenvolvimento, revelações, e você vai desfrutar deste tempo. Quando chega nesse momento, teu coração já começa a estar mais derretido, teu coração já começa a ficar mais quebrantado. E após esse momento, você pode pegar a sua Bíblia e você pode ter um momento lendo uns salmos, desfrutando dos evangelhos, lendo algo da palavra, e aquilo entrando no seu coração e você orando isso. Por exemplo, Salmos 23, né, tão conhecido: Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou de nada sentirei falta. Você lê aquilo neste tempo da sua oração e você diz: Senhor, como eu preciso te conhecer como pastor, como aquele que está comigo, como aquele que me faz repousar, descansar, aquele que me tira desse vale que eu me encontro. Então você ora a palavra neste momento. Depois que você ter este tempo, você entra num período mais intenso de adoração. É um período onde você vai adorar a Deus, seja louvando ao Senhor, colocando uma canção. Você vai ter um tempo de entrega realmente, sabe? Neste período, você está quase ali transicionando para, de fato, um momento muito especial com Deus, que é quando realmente você sente que Deus está junto contigo nesse momento de oração. Então veja, tu percebe que é uma corrida, tu percebe que é uma jornada. Sabe o que acontece que tu não consegue desenvolver a sua vida de oração e se torna tão cansativa? É porque você entra na oração e você diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero te pedir isso daqui porque eu preciso disso. Em nome de Jesus, amém. Você não desenvolve um relacionamento. Você entra falando e você sai falando, você não para ouvir Deus. Então, o que eu quero passar para você é que o fator tempo é importante. Pastor, mas eu não tenho o que falar. Então, fica em silêncio. Tu é casado? Você já pensou se todo o tempo ficasse um falando com o outro e vice-versa? Meu Deus, tua cabeça ia explodir. Por que na sua vida de oração você sente que é necessário sempre falar? O silêncio também é importante. Você precisa se calar para que Deus fale. Então, no período da oração, não veio nada, você já confessou os pecados, você já se santificou, você já buscou o Espírito Santo, dons espirituais, tu já teve esse desenvolvimento, você já fez tuas petições, tu apresentou toda a tua família, teus bichos, já falou tudo que você tinha que falar. Por que você levanta e sai? Por que tu sai deste lugar de oração? É nesse momento que você pode permanecer e dizer: Senhor, agora eu estou aqui, eu quero poder te sentir, eu quero poder desfrutar mais da sua presença. É isso que eu quero ministrar ao seu coração. A oração não precisa ser uma oração onde só você fala. Oração é comunicação, correto, mas é ouvir também. E nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus que ministra ao nosso coração. Então desenvolva isso a partir de hoje, que você possa utilizar desse vídeo não como manual, no sentido de vou fazer só desse jeito, mas entendendo os princípios do que eu te falei, porque se você fizer isso, você vai desfrutar realmente de muitas respostas de Deus. Lembra do que eu falei no começo desse vídeo? Todos os homens que oram, homens de oração, testemunham de um Deus todo-poderoso através dessa vida de oração, porque Deus responde quem clama. Eu quero te encorajar a ter uma vida de oração. Senhor, batiza-nos com o espírito de oração. Leva, meu Deus, cada um dos teus filhos aqui a desfrutarem, Senhor, de uma intensidade, de uma busca maior pelo Senhor. Em nome de Jesus, abençoa o seu povo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.